Vinícius Rastrello. Vou começar com uma pergunta muito interessante que eu acredito que as pessoas ainda se interessam e também, às vezes, não se interessam, mas é algo muito enigmático. As cores realmente interferem ou têm a capacidade de alterar o estado emocional das pessoas e vibracional? Sim, e muito. Muito obrigado por esse convite, Farrell. As cores, desde o momento que a gente se veste, a cor que a gente escolhe ou de nossas preferências, falam muito das questões íntimas nossas. E as interferências da luminosidade ou da vibração de luz que nós temos nos ambientes interfere sim. Ah, os ambientes com cores determinadas fazem a pessoa entrar em certos níveis. Muito comum e muito usado pela arquitetura, né, ou pela decoração de ambientes, a provocação desses estados. É científico que que ambientes ou certas formas de fazer o seu plano de fundo tem muita influência, sim, com as cores. Agora, para curas, para desenvolver mudanças específicas, esses tratamentos são muito interessantes, como a cromoterapia, né? Que você vai jogar ali uma certa incidência de luz que ajuda tanto o terapeuta a se manter naquele padrão vibracional, quanto a conexão daquele cliente-paciente com aquela conexão vibracional. Então, a incidência da luz na cromoterapia faz um efeito muito interessante. Eu que sou ligado bastante às artes e faço espetáculos teatrais, faço espetáculos de dança, eu utilizo as cores para manipular o emocional do meu público. Então, numa cena que preciso colocar algo mais animal, mais animalesco, mais vibrante, que traga a pessoa para o seu bicho, ou para uma emoção mais exagerada, é muito comum que eu coloque um âmbar, um vermelho, uma incidência de luz, mais para esse lado. Quando eu preciso transcender, ou fazer algo, hã, mais holístico, um rosa, um violeta, ajuda sim no emocional de quem está assistindo. A tristeza despertar pelo azul, não que o azul seja triste, tá, gente? Longe disso, tá? Mas o azul é a calmaria, né? A redução das coisas, né? Vai reduzir, vai acalmar, né? Podendo ser fácil levar isso num espetáculo teatral ou em alguma coisa, né, para esse simbolismo de emocional. Então, as cores, sim, elas podem e elas fazem a diferença. O que é muito interessante da gente perceber é o que este ambiente que eu estou está me proporcionando de informações que me fazem chegar a esse estado emocional. Muitas vezes não é ah, você que está deprimido, é que você está em ambientes que te deprimem. Não é você que está irritadiço, você está em ambientes que estão irritadiço. Luzes falam muito disso, né? Existe a turma que defende a luz amarelinha, né? Como as luzes incandescentes antigas, e tem gente que defende a luz branca, né? Aquela luz como se fosse a luz fluorescente. Essas luzes, elas têm propostas diferentes perante ao seu fazer, né? A luz branca, ela é excelente para a cozinha, onde a gente tem que prestar atenção nos detalhes, a gente precisa estar concentrado ali naquele fazer. Já essa luz amarelinha, né, que imita o fogo, ela é aconchegante, ela vai te acolher. Então, o mais importante das cores, para uma vida prática, é ver como elas estão te afetando no dia a dia. Como que elas afetam você, nos seus padrões. Alguns exemplos, o marrom de madeira, como aqui, né, nas estantes, que está aparecendo aí no vídeo, traz uma um fundo para nós, aqui, de seriedade, de compromisso.
de maturidade. O preto aqui no fundo faz com que os elementos que estão à frente do fundo apareçam, que eles se destaquem. Então, preto é bom, preto é ruim. Preto, usado bem feito, vai destacar o convidado aqui. E o marrom vai trazer seriedade para a nossa conversa. Então, essas cores que estão aqui no fundo trazem para quem está assistindo aqui já um estímulo de prestar atenção naquilo que é o foco, que é o convidado e o entrevistador aqui nesse cenário, e nessa estante aqui, trazendo esta confirmação do que o convidado está falando, né? Aqui também temos os elementos dos livros, né? E alguns elementos mágicos que auxiliam por outras vias mais ocultas esse entendimento do público a isso. Você falou sobre a arte, né? Eu lembro do filme A Lista de Schindler. Tem uma cena, né? Que a menina aparece com o vestido vermelho e o filme todo, ele é em preto e branco, né? É muito marcante, porque eles trouxeram um significado ali que eu acho que todo mundo que assiste aquele filme vai lembrar, não do filme inteiro, mas daquela cena. É muito marcante, né, cara? Porque é o horror ali que ocorreu tal, dentro de uma imagem, de uma representação. E que proposta! Imagina essas pessoas que chegaram a essa determinação de um filme que já era em colorido, já era numa era já tecnológica, escolher fazer um filme em branco e preto para levar o público a uma certa sintonia de vibração que auxilia o contar dessa história. O contar dessa história naquele filme branco e preto, a gente fica tão imerso naquele filme que aquilo salta aos olhos. Usar as cores, mesmo nos filmes branco e preto, mesmo os filmes que eram gravados em branco e preto, era uma forma muito interessante, desde os princípios do cinema, de usar as cores como manifesto artístico, né? Nos filmes que são gravados em branco e preto, não iriam exibir as cores, né? A cor continua sendo branco e preto, mas às vezes fazia uma maquiagem completamente verde na atriz para ela parecer mais jovem. E aquele verde da maquiagem dela, ou aquele passo roxo, quando a gente vai ver no branco e preto que a cor se transforma, nós percebemos a energia que aquela atriz estava perante as cores da maquiagem dela, mesmo que não foram vistas, não é visto, né, no póstumo. Então, até a escolha da cor da maquiagem influencia muito. Né, até mesmo o Elvis, né? Tinha um cabelo aloirado, né? E aí, como era preto e branco, pintava de preto para dar o destaque, né? E depois adotou esse visual pro resto da vida. É interessante, né? Porque e aí fica característico para uma mensagem, né? E as questões relacionadas, por exemplo, à prosperidade, né? A prosperidade ela pode estar em tudo, mas quando a gente vai ver, por exemplo, uma mensagem que é sobre abundância, sobre riqueza, existem elementos muito fortes. Quando a gente vai falar sobre amor, sobre saúde, outros elementos muito fortes, né? E até mesmo em restaurantes, ou então em ambientes, como você falou, como shoppings, né? As pessoas elas querem vibrar na prosperidade ali e ao mesmo tempo sensações de necessidade, de ter que comprar, né? Então, como funciona o equilíbrio entre os sentimentos, os estados vibracionais, por exemplo, né? E aquilo que a pessoa quer alcançar junto com as cores. Como é que influencia no dia a dia? E isso é muito interessante. Quando a gente quer influenciar alguém, há uma necessidade de entendermos o espírito daquilo. Entender para onde nós vamos. Existe uma quantidade gigantesca de profissionais dedicados a fazer toda uma decoração para isso. Mas vamos colocar aqui na linha da cromoterapia, né? Que seria a minha, né? Uma das minhas vertentes também, tá?
eu não atuo como cromoterapeuta diretamente com o cliente, mas consigo dar, através do aconselhamento metafísico, essas mudanças, né? Então, alguém que queira prosperidade, primeiro precisa ter um entendimento mais profundo do que aquela pessoa acredita como prosperidade. Para a cromoterapia, a prosperidade seria o verde, o equilíbrio, né? Mas maioria, no senso comum, está o amarelo ou o dourado. Então, muitas vezes a gente vai falar para a pessoa assim, como que é para você a prosperidade? Ah, para mim a prosperidade é, as conquistas. E a conquista tinha aquele carro da Barbie rosa. Espera aí. Era uma conquista para aquela pessoa, está marcado que uma conquista para elas era aquele carro rosa. Então a gente pode fazer esse bombardeio de rosa, ou colocar esse elemento rosa dentro de uma magia para ela, para que ela se conecte naquilo. Ai, mas o rosa na metafísica é a cor da prosperidade? Não. O rosa está muito mais a ver com os relacionamentos ou com relações, né? Com essa tranquilidade ao se relacionar. Mas a tranquilidade ao se relacionar pode sim trazer prosperidade, né? Uma coisa que eu faço bastante quando eu estou na metafísica, existe uma parte que que o Val Capelli Testa coloca como dessensibilização, que é você fazer algumas magias, você fazer alguns rituais para o seu inconsciente se conectar de novo a uma certa linha de energia. Então, colocando aqui o caso real da moça do rosa, do carro da Barbie rosa, né? Nesse caso real, o que eu pedi para ela? Eu sentava num escritório onde ela tinha ali o potinho de canetas. Eu pedi para ela colocar frufru, sabe aqueles frufruzinho Uhum. peludinho nas canetas? Rosas. Aquela intensidade ajudava ela a voltar às conquistas. Eu quero meu novo carro da Barbie, o carro da Barbie da adulta, o carro da Barbie da senhora de, né? Então ela, com aquele rosa, conectava o inconsciente dela, ou o aspecto emocional dela, a ir atrás da conquista, que as amiguinhas tinham e ela não tinha. Aquilo situava prosperidade para ela. Fome e desejo, né? A gente vê aí várias marcas usando amarelo e vermelho, né? A gente vê em algumas grifes, né? Fazendo a coisa bem clean, né? Tudo branquinho, tudo begezinho, tudo off-white, né? Para valorizar o seu produto. E isso muda de épocas para épocas, através do inconsciente das pessoas. Mais importante do que você fazer algo para você, pensando na pessoa final, na pessoa gente, é mais importante nós entendermos o que aquilo significa para aquela pessoa do que o coletivo, né? O coletivo não é maior do que aquela pessoa. Para tratamentos ou para a gente se posicionar em certas frequências da nossa vida, é muito interessante que a gente compreenda primeiro como é para nós. É legal isso, né, porque essa questão do inconsciente coletivo também tem um padrão próprio da pessoa que tá ligado ao inconsciente coletivo. Eu estava vendo uma postagem, você falou, fui lembrando, que, no século XX, né, os carros tinham cores muito vivas, né, azul claro, verde limão, as fachadas dos comércios também tinham cores muito intensas e o pessoal ressignificou para algo sofisticado, tipo, mais cinza, mais preto, né. E isso, de uma forma ou de outra, pode mudar também o aspecto emocional das pessoas? Com certeza, quando entra nas casas aí dos anos 80, que os azulejos eram todos coloridos e decorados, né? Se a gente voltar um pouquinho mais, tinha até afrescos e pinturas nas paredes da casa, né? Ou cores e padrões fortes nos móveis, né? Aqueles móveis verde, aqueles móveis, né? Pink, né? Azulejo azul. Azulejo azul. Eu tô morando agora numa casa que o azulejo é azul, azul, aquele azul azul,
Azul Fusca. Azul Fusca, aquela coisa mais. Eu acho aquele azulejo mais. Tá acabadinho, tá velho, mas eu acho a coisa mais lindo, aquele azul. Muda assim. A moda, ela determina muito. Tenho até um psiquiatra amigo meu, Rodrigo Ramos, se estiver assistindo, um beijo para você, que ele fala que ele tem um pouquinho de medo da moda, que ele acredita que a moda pode se firmar alguém forte aí ditando a moda, que pode ditar até a nossa genética, com escolhas de padrões de beleza ou padrões de pessoas que podem ser mais atrativas para a vida. Então, essas pessoas acabariam, né, nesse caso da modernidade, onde a pessoa desejada, a pessoa querida, a pessoa que é símbolo, né, ela acaba enriquecendo muito, e quanto mais a pessoa enriquece, menos filhos ela tem. Esses padrões vão ficando mais raros. E ele tem um estudo sobre isso, ainda não está finalizado e nem, né, feito o, as coisas científicas que precisa fazer para Os provar ensaios, os tal. ensaios, né, do estudo, mas isso pode acontecer bastante, de a moda determinar tanto a nossa vida, que a gente acaba seguindo ela sem perceber. E entrando como manobra de coisas que a gente nem imagina por onde a gente está indo. Algumas marcas de carro tentam lançar carros coloridos, né? Uhum. E não. E acaba não avançando. Até voltou isso daí, né? Alguns carros elétricos bem assim chamativos, mas não tá emplacando. O pessoal quer o sóbrio agora, né? Mas é porque também tem a questão do, É, do inconsciente, né? e a questão da moda É. também. É muito difícil. Começou a ficar muito difícil você revender o carro que não é sóbrio. Nos anos 80 as roupas também eram, né? Chamativas e tudo mais. E você falou de um padrão que é ligado à arte, ligado ao que se define o que é belo, o que não é, que eu acho que não existe isso, mas alguém define. Sim. Um grupo define, tipo, ó, agora o padrão de beleza é esse. E aí o que me preocupa é o seguinte, que, por exemplo, no campo da moda, o padrão de beleza que foi definido no século XX, ele enfraquece a saúde dos modelos, né? Deixa as pessoas enfraquecidas, né? Agora me parece que tá mais amplo, né? Mas ficou isso na mente, né? Da magreza, muitas vezes as meninas passavam mal, tinham problemas de saúde, porque alguém disse que o bonito era E aquilo. quanto que isso existe até agora, né? O quanto Ainda que tá. isso existe até agora? Ah, todo extremo vai fazer mal, né? Todo extremo vai ser péssimo. E existiu sim um extremo da magreza, né? Ah, não importa para qual lado que a gente vai dessas questões sociais ou essas lutas sociais, todo o extremo vai fazer sim um mal social. Isso, mesmo nós que somos espiritualistas e terapeutas, e a gente sabe que o excesso disso também nos faz mal. E a gente conhece muita gente que é bitolada, que a gente percebe o quanto que essa questão também faz mal. Todo exagero faz mal. E todo caminho social leva algumas pessoas a esse exagero. É, e o exagero não é só para um lado, né? Você tem a mesma idade, nós temos a mesma idade, então nós crescemos vendo Rambo, ou então Schwarzenegger, né? Braddock. Os filmes naquela época cultivavam um físico, né? E para você ver, 40 anos, 50 anos atrás, o ápice disso tá vindo agora. As pessoas, é óbvio que é bom fazer exercício e eu acho que Uhum. excelente, né? Estética ou só saúde, mas hoje as pessoas estão recebendo, colocando em prática a informação que acho que foi plantada no inconsciente nos filmes, que todas as pessoas que frequentam academias, elas muitas vezes estão ali por motivos que elas nem sabem. A maioria é o estético, né? É porque ela viu na televisão que era bacana, que os astros. E aí perpetuou. Ah, nas artes hoje,
existe, aí eu não vou falar quem está certo, quem está errado, porque isso não existe, né, mas nas artes hoje a gente vê a mudança disso, né. Tá para lançar ou já lançou, não sei, o filme do He-Man, e o que o pessoal tá reclamando que o He-Man tá magrinho. Ah, é? Fizeram um He-Man Fizeram magrinho? o He-Man magrinho, Oh. ele é grande, ele é forte, ele seria o para nossa juventude, ele seria um homem muito forte, né. Mas para os momentos atuais, Ele é ele pequeno. é pequeno, né, porque a gente tem aí esse bombardeio do fisiculturismo, né. Mas a gente consegue observar, hoje, a gente tem uma liberdade do corpo muito interessante, porque quem é fisiculturista pode ser fisiculturista. Quem tem a questão de querer ser magra, pode ser magra. Hoje, se a gente não estar nos padrões estéticos físicos, até existe um filete ali de beleza de não estar nos padrões. E esse encontrar a sua turma, que hoje é possível, encontrar o seu nicho, encontrar o seu público, é muito interessante. Hoje nós temos isso, quando nós estamos inseridos em, um certo grupo, sim, isso pode chegar a fazer muito mal. Ou pelas questões psiquiátricas, psicológicas da pessoa, né, isso pode fazer mal, que aí a pessoa pega qualquer padrão e quer seguir aquilo à risca, né. Hã, mas hoje a gente tem essa possibilidade de não ser o padrão, né. É, isso daí, até mesmo na arte, que você domina muito, esse assunto, né, e pratica e estimula as pessoas, né. Quando a gente está dentro de um espetáculo, ou de um ensaio, ou então de uma reunião entre pessoas que estão ali contribuindo de alguma forma, existe uma performance. Sim. E muitas vezes o artista parece estar em um transe, até mesmo um transe espiritual que muitos artistas dizem: "Não, tem que separar, não pode entrar no transe". Mas como definir isso? Se há um transe ou se aquilo é totalmente consciente, pé no chão? Ok, existem várias formas de se trabalhar, né, em todas as artes, né, e não julgando ninguém, existe sim, muitas companhias de dança, muitas companhias que trabalham a exaustão como parte de seu processo criativo. Existem outros que são absolutamente técnicos. Hã Sem um pouquinho de meditação e sem um pouquinho desse transcender, eu não vejo como se a arte pudesse acontecer. Mesmo que isso seja de uma pessoa ou de um grupo de pessoas no processo criativo, e depois na execução não precisa mais desse processo criativo tão intenso quanto precisou daquele. Mas toda a arte é uma conexão sim com o divino. Não importa qual é a expressão artística. É um chamado interno daquele ser, onde ele consegue se expressar. "Ai, Vini, então você fala que toda arte é arte, então o pichador que picha" ele está ali da forma com que ele encontrou de colocar a sua marca para fora, de se comunicar para fora. Aquilo antes de ser, na visão dele, um depredar o patrimônio do outro, para ele, aquilo é uma forma dele expressar aquilo que tem dentro dele, de purgar algo que talvez seja uma dor, já que está, né, no fim da história, depredando, né, o patrimônio de outra pessoa, mas ele está colocando uma dor dele para fora. Não existe arte sem um pouquinho dessa transcendência. Não existe arte, se a gente não se conectar em algo mais profundo, pode ser em nós, ou mais divino. Toda arte tem essa conexão. O incorporar em cena existe. Eu vejo muita gente que incorpora de verdade em cena. Às vezes não um espírito, não uma outra consciência, mas sim uma linha vibracional,
né, ou ah, memórias dentro dela mesma, onde aquilo vai virar um corpo que faz diferente. E a consciência da pessoa muitas vezes sai. Isso é perigosíssimo. Isso é muito perigoso em cena, né, no palco. Isso é eu vejo como às vezes salvou, né, a possibilidade daquela pessoa estar ali em cena, mas que não é legal. Mas para o processo criativo e para o fazer da arte, há necessidade sim de a gente chegar nessa transcendência. É bom que você é um cara que tá dentro de um universo mais espiritualista, né, mas nem todo artista vai ter isso. E aí, quando a gente também liga para o lado consciente, sentimento, interpretação, qual é o limiar para um artista que vai expressar a dor na dança, a tristeza, ou a alegria, ou a raiva, evitar que esse sentimento afete o físico dele? Ok. Aqui a gente vai falar com muitas pessoas, né. Então, eu vou colocar primeiro do profissional da arte. O profissional da arte, ele tem técnicas. Ele tem a sua maneira de fazer aquilo. Nós temos vários casos na vida mesmo profissional, de gente que bitolou e que acabou tendo processos, muito terríveis por conta, às vezes, de assumir um papel ou de mas o profissional, ele tem ferramentas para suportar aquilo. Então, quando ele vai colocar a tristeza, ele já está bem resolvido com a sua própria tristeza. Quando ele vai colocar a raiva, ele faz o estudo de como esse emocional está para ele, antes de posicionar isso para a cena. E muito disso é consciente, é feito, é pensado, é programado, são pontos em nosso ser que a gente desperta ou não desperta tais hormônios que vão causar tal, sensação. Para o profissional, ele tem técnica, mas é muito interessante nós usarmos disso para o não profissional, onde quando, a pessoa vai se colocar para dançar livre na sala, desperta nela questões que estão ocultas nela e traz isso para a consciência de suas questões internas, podendo ali fazer um eureka de suas questões, ou de sua tristeza, ou de sua inibição, de suas, ansiedades, de suas tristezas. O dançar, o pintar, o escrever, todas as formas artísticas, elas levam a este contato. Quando bem direcionado ou quando terapeuticamente direcionado, não vai causar a frustração, não vai causar hã, aquele impedimento de: "Ai, eu não tenho o corpo certo, eu não tenho o tarará certo", mas sim uma forma de eu expressar essas emoções dentro deste corpo de forma legal e saudável. Então, para as pessoas que eu recomendo que todo mundo faça arte, todo mundo, algum tipo de arte você tem que fazer. Hã, não existe um fazer da vida que não seja arte. Eu simplifico bastante a arte, tá. Eu acho que quem consegue fazer uma organização boa em casa já é um artista, tá. Então eu simplifico bastante a arte. A arte, pela sua origem da palavra, seria o fazer, né, um fazer, eu faço, esse fazer é arte, né. Então não importa se você está fazendo uma mesa, não importa se você está organizando aqui, você está fazendo alguma coisa, né, esse fazer é arte para mim. Mas para a pessoa que queira encontrar as suas emoções e entender os seus sentimentos e expressar isso para que ela possa entrar no estado de melhor expressão consigo, a arte para mim é o melhor caminho. Não existe ninguém que dance que os males não espante. Legal isso, porque eu ia até fazer uma pergunta depois relacionada a isso. Você falou uma frase antes da gente começar que para fazer arte não precisa ser artista, é isso? Não precisa ser artista. Até é interessante que o artista, ele quando é profissional, a gente quer vender.
Quando nós somos profissionais de qualquer coisa, a gente quer vender. Então a nossa arte, ela também está ligada a esse agradar ao gosto de alguém, né. Quando a gente faz arte só para nós, e existe muito artista que faz sim arte só para, né, só para se expressar no mundo, ele precisa ter uma sorte gigantesca do mundo aceitar ele e fazer essa troca profissional. Mas o não artista que faz a arte, ele tem esse espaço incrível, fabuloso, maravilhoso, de poder se expressar sem ter que agradar, sem precisar que alguém compre essa coisa. Só que ele, olhando a arte dele, ele consegue tirar muito daquilo que está preso no íntimo, ou desenvolver certas habilidades dessa pessoa que estão presas nessa pessoa, né. Angústias, raivas, tristezas, acontece demais eu estar com uma pessoa e ela nem saber que ela era traumatizada daquilo, e no meio de uma atividade artística, ela voltar com a lembrança. "Puxa, é por isso que eu não me sinto bem com homens barbados perto de mim?" Aí ela tem a lembrança da onde foi o trauma. Porque ela está movimentando esse espaço interno. Quando a gente está dançando, quando a gente está fazendo artes, tudo fica lírico, leve, fluido, gostoso. Todas as dores, emoções, as mais pesadas, elas viram elemento de construção da arte. Então, quando a gente está fazendo a arte, todas essas coisas mais terríveis, elas se transformam em úteis para nós. Ela vira uma poderosa ferramenta de desobsessão também espiritual, no caso? Pode, acontece bastante. O que o obsediado é alguém que está ligado muito nos outros, né, o que está com a sua energia muito fraca. Quando a gente traz a arte e a gente começa a brilhar, só essa expansão de brilho já cega os espíritos obsessores. Só essa expansão de brilho já transforma a sua sintonia e esses obsessores nem te enxergam mais. É, porque a gente vê artistas quando, estão num palco, pessoas que estão se apresentando, às vezes a depender do episódio, do espetáculo, da situação, saem recarregados, saem, Sai. né, revigorados, né. E tem alguns que parece que depende da plateia ou da sintonia do espaço, parece que saem desgastados. Muito disso tem a ver com o tipo de preparação artística que se faz, tá. Existe público ruim? Existe público péssimo. Isso existe, troca de público. É muito interessante no teatro e na dança, em apresentações ao vivo, é muito interessante que a gente analisar o tipo de público que está no dia. E é muito interessante que no dia, pessoas se afinizam para ir naquele dia com o mesmo padrão emocional. Isso é tão interessante. Para quem está no palco, não deveria interferir, com com grande valia isso, né. Um público participativo, obviamente que a gente deixa afetar e aquilo, fica ainda melhor esse espetáculo. Com um público que vai ou que está pronto para te derrubar em cena, que existe, é incrível como eles se juntam todos no mesmo dia. Todas as pessoas do mundo vão naquele dia, todos querendo te derrubar no mesmo dia. Existe também o ator, artista, não pode deixar se afetar por aquele público. Ele está fazendo sim para aquele público, porém, essa afetação não pode existir. Aí, há uma necessidade sim da técnica entrar e dos professores ou dos preparadores de elencos, quem está ali comandando aquilo, fazer preparações para que esta divisão aconteça, né, essa quarta parede, ela aconteça, onde nós nos transformamos em úteis ali, naquele momento, né, e não deixa a coisa acontecer. Agora existe o processo. Processos simples e coisas muito supérfluas, hã, muitas vezes
atingem aquela pessoa, onde aquele sentimento ou aquelas ações se transformam em gatilhos. O fazer artístico, ele é um dos melhores para que a gente resolva os nossos gatilhos, porque a gente está brincando de faz de conta, vivenciando novamente algum ponto que às vezes é difícil para nós. A gente se coloca ali obrigado ou, né, brincando. Para o não artista é muito gostoso, porque é o brincando, né? A pessoa brincando, ela vai lá se colocar naquele lugar que seria um gatilho para ela. Naquele lugar, mas ela está brincando, aquilo não é real. Então não afeta realmente a vida dela. E ela vai começar a aprender a superar aquela aquele incômodo que ela tem, né, aquele desvio que ela tem. Para o não artista, o fazer teatral ou a dança é muito o fazer teatral neste ponto dos gatilhos, ele é muito importante. Eu não recomendo qualquer escola. Eu não recomendo qualquer fazer teatral. Existem muitos profissionais, ruins no mercado, para esse tipo de trabalho. Às vezes a pessoa é ótima para transformar aquele não artista em um ator, num curso profissionalizante. Legal. Ah, mas quando é terapêutico, é interessante ir para grupos com esta finalidade, tá? Ou, quando é por diversão, ir para grupos com esta finalidade, né? Não adianta querer se divertir num curso de formação. E vice-versa. Não adianta ter o seu processo emocional num curso de formação. Ninguém está ali para acolher aquilo. Ninguém está instruído para acolher aquilo, tá? Isso daí eu acho super importante que o teu trabalho ele visa unir tudo isso, né, é O meu algo trabalho é mais terapêutico do que artístico. O artístico é uma forma de fazer a terapia. e também gera, diversão, né, para as pessoas se divertem enquanto estão fazendo algo terapêutico, né, porque a terapia muitas vezes ela é encarada como algo maçante para a pessoa, né. Eu acho que essa nuance da pessoa poder, sabe, ter uma diversão, ter uma alegria, extravasar, né, eu acho que é a cereja do bolo. Ter uma atividade que te faça bem, que você possa jogar o resto do mundo, o peso da vida, para fora uma vez por semana e se conectar em você, para se ouvir, para conversar nesse íntimo, eu acho essencial. Aí não importa a terapia que for. Não importa onde que você se encaixe, mas esse espaço eu acho que é essencial. E a escolha do ambiente? Porque, como a gente está falando também de um processo terapêutico, né, qual é a importância da escolha de um ambiente para um processo de apresentação artístico ou até mesmo os ensaios? E o que define se um ambiente está carregado energeticamente ou não? Quando a gente vai para o profissional, isso indifere, tá? Em qualquer ambiente, hã, que a ocupação seja possível, né, que aquela ocupação não tenha ali o aspecto de interferências e muito calor, muito frio, coisas, né, físicas, né, todo local, funciona. É muito interessante que todo teatro tem os seus fantasmas, tá. Todo teatro que eu já fui na vida, como ali é um lugar da onde se vê, né, a arte, é um lugar onde as pessoas frequentam e colocam ali, né, o despejo de muito prana, sempre tem os seus fantasmas o teatro. Nunca vi um teatro com energia ruim, mas sempre tem os seus ocupantes, tá. Então todo teatro é carregado sim. Mas em ensaios ou no fazer artístico, tem uma coisa que é muito interessante, que é o líder. Hã, quem gosta de fazer zumba, não é todo professor que vai gostar. Ele vai atrás daquela pessoa que conduz a coisa daquele jeito. Quem gosta da dança de salão, gosta daquele professor, gosta daquele mestre. E isso é muito interessante, que no fazer artístico, nós vamos gostando de quem vai conduzindo. Aí para o mestre sim, há uma necessidade de preparar,
e de colocar aquele ambiente para ser útil à sua forma de conduzir. E ainda sobre a questão da arte, mas agora no aspecto dança, né, corpo, espiritualidade, muitos povos antigos, né, muitas culturas antigas utilizavam a Muitas não, arte, todas, todas, né, todas. Não utilizavam a existe, dança, né. não existe cultura antiga que não dançasse. Não existe nenhum, hã, hã, por mais que tenham tentado tirar a música, o teatro, a dança das igrejas, ela vol ela sempre volta. Ah, todo o povo antigo dança para se conectar com Deus. Chega ali naquela época da idade medieval, a igreja acha que o teatro era coisa do capeta, a igreja arranca o fazer teatral, que sempre foi para os deuses, ela arranca o fazer teatral da igreja, falando que aquilo era do capeta. Passa-se alguns anos, a dançar também era proibidíssimo. Imagina ver uma menina dançando, proibidíssimo. Passa-se alguns anos, eu acredito que é 200, 300 anos, a igreja sente falta e começa a treinar as pessoas, os trabalhadores da igreja, para voltarem a fazer arte e a cantar. E a música volta para a igreja. O teatro volta para a igreja muito no começo com as procissões, né, fazendo as procissões, né, levando o canto e a dança em forma de educação, né, pelas ruas. Então ia se contar ali um trechinho bíblico, né, como uma procissão que hoje se transforma no carnaval, né, no jeitão que o São Paulo e Rio faz o carnaval como procissão, né, naquele mesmo método de procissão. Não existe nenhuma igreja que conseguiu segurar a dança e o canto. Por mais que os evangélicos, que brigaram muito tempo, a música evangélica é um estouro. A dança dos evangélicos é um estouro. E hoje a gente vê, principalmente em algumas linhas, né, da da entrega dos evangélicos, eles dançam durante, e até com coisas muito parecidas, como se fosse num terreiro. A dança está ligado diretamente a essa entrega a Deus. O canto está diretamente relacionado à entrega a uma coisa divina, sim. Essa coisa divina que a gente vê, por exemplo, nas igrejas gospel, né, dos Estados Unidos, tem muita similaridade, porque eles criam, eu acho assim, existe um pudor, às vezes, em falar sobre a palavra ritual, né, Uhum. mas tudo é um ritual. A dança é um ritual. A dança, hoje em dia, em forma de arte, virou arte. Mas será que não vem como algo espiritual que o indivíduo muitas vezes olhou e transformou em algo material? Esse que é o ponto, né? A essência da arte, da dança, dos aspectos de representação, vem de uma força maior. Até mesmo os céticos não conseguem explicar o que sentem enquanto estão ali, né? E como é que você enxerga pessoas que são tímidas, Uhum. retraídas e que quando sobem no palco se transformam? Eu tenho especialidade nisso, na timidez. A timidez é o meu grande, de verdade, o meu grande ganha-pão. A timidez e o constrangimento. A timidez nada mais é do que medo. Então eu não trato a timidez como algo fora do medo. Timidez é medo. Medo de o que o outro vai falar, o que o outro vai dizer, o que vai sair de mim está de acordo comigo. E, obviamente, que o tímido tem barreiras.
Barreiras que foram criadas ao longo, às vezes, de uma vida, de uma adolescência inteira, colocando nela mesmo placas energéticas de autodefesa contra a vida. E ela acaba por sempre estar se chocando com esta barreira e se pressionando nesse lugar que ela criou de segurança. Então ela cria uma depressão não a depressão só, a depressão como a gente pensa, a depressão, mas uma forma de se prender, uma forma de se retrair, uma forma de se recolher, uma forma de se diminuir para chegar num lugar de conforto, de ficar num lugar seguro. Quando nós temos um aspecto do tímido, onde ele não é ele, pera, não quer dizer que quando eu vou pro palco não sou eu, é o personagem. Ele consegue emprestar tantas possibilidades que estão reprimidas, tantas observações que ele fazia, já que ele não se expunha, ele observava muito. Tantas observações e tantas questões dele ter vivido no íntimo dele aquilo por tanto tempo, ele reconhece a fundo ele, porque já que ele não podia se colocar para fora, ele vivia aqui dentro. Quando ele vai para a persona, ele sabe por onde colocar. Não é mais ele. Ele tem uma função. Ele tem um objetivo. Não é ele. É um personagem. Aí a gente faz essa mentirinha que não é ele, é lógico que é ele que está emprestando a voz, ele está emprestando o corpo, ele está emprestando para a arte, né? O seu físico. E no fazer teatral, e na dança também, mas o fazer teatral, ele é absolutamente incrível para isso, que nós descobrimos que todas as pessoas são tímidas. Para alguma coisa você é tímido em algum lugar. E entender o porquê que aquela personalidade sua, aquele jeitão de ser seu, não está combinando com você. Está sendo mais agressivo do que deveria, ou não está sendo pontual como deveria, ou você fica se chicoteando depois que fala alguma coisa, ou de não falar alguma coisa, ou de se posicionar de um certo jeito, você fica se machucando por causa daquilo, aquilo vai criando barreiras. E o fazer teatral da forma que eu faço, que é o teatro interior, criado pelo Luiz Gasparetto, a forma que a gente faz esse fazer teatral é você olhar para as suas personalidades. Você encarar as suas personalidades como coisas que não são suas, que são criações do meio, e são mesmo criações do meio. A gente está aqui relaxado, tranquilo, se a mãe ou o pai entra aqui na sala, a gente muda o comportamento sem nem perceber. A gente assume outras personalidades, às vezes sem perceber. Chega, eu aqui tô todo sério e tentando colocar da forma mais simples possível, né, para a gente conversar, mas se chegar a minha namorada aqui, a Ione aqui, chega ela, eu já vou começar, ai, a minha vida, eu já vou assumir uma outra personalidade que só cabe a aquele ser, a provocação do externo. Nós adquirimos personalidades. Muitas dessas personalidades não fomos nós que fizemos. Foi o meio que nos impôs de fazer aquele tipo de personalidade. Foi os nossos pais que fizeram aquele tipo de personalidade existir. Foi as vivências, os acasos da vida que me levaram a achar que aquela postura ou aquela personalidade seria melhor para mim. E eu acabo vivendo achando que eu sou aquilo. E eu nunca comparo o jeitão que eu sou perante a minha índole, perante a uma coisa do eu verdadeiro, que é uma busca eterna, que a gente, né, para encontrar um eu verdadeiro é Buda, tá, gente? Mas nessa comparação desse nosso eu verdadeiro mais profundo, o teatro ajuda a gente a fazer isso. Como eu seria nessa postura? Mas por que eu sou assim? Espera aí, isso daí está de acordo com aquilo que eu sou mais profundo? Isso está de acordo com Deus que habita em mim? Isso está de acordo com a minha alma?
Isso está de acordo com a minha índole. Eu gosto muito de falar de índole, né? Que a índole é um negócio mais profundo, do jeitão mais, né? E muitas vezes a gente percebe que as nossas personalidades são contra a gente. A gente chama isso, na nossa sociedade de hoje, de timidez. E até a gagueira, né? A gagueira pode passar por processos físicos, tá? A gagueira não tem uma relação direta à, à timidez. Ela pode passar por outros processos, tá? Aquele, aquela a gente tem gagos aí muito famosos que se expõem tranquilamente e até provocam a sua gagueira para dar risada ou para e se posicionam. Gagueira não tem a ver com diretamente, pode ter a ver. Né? Em alguns casos pode ter a ver ou não, tá? Muitas vezes são outros processos que causam a gagueira. Mas no fazer artístico, no canto, na dança não tanto, mas no teatro, no fazer teatral, a gente consegue entender as nossas articulações. Existem muitas fonoaudiólogas que trabalham com as artes para ajudar nos processos de gagueira. Então, como a gente vai estudar esse nosso sistema fonador, desde lá da respiração até as articulações, ajuda extremamente as gagueiras ou as dificuldades de fala. E um ponto que é muito gostoso: a aceitação não quer dizer que você não vai mudar. A aceitação de uma característica nossa não quer dizer que você vai estagnar ali. Mas o primeiro ponto para a gente poder fazer uma mudança é aceitar. Se a gente não aceita, a gente não faz uma mudança. Quando o gago não se aceita como gago, dá um revertério de energia nele, dá uma raiva. Quando a pessoa que tem alguma dificuldade de dicção não aceita que ela tem essa dificuldade, fica muito difícil de consertar. Para a gente compreender isso, é mais ou menos com aquela pessoa que está passando por processos de alcoolismo e não aceita, ou que está passando por vícios e não aceita, ou que está errando e não aceita, mas quer mudar a sua realidade. E não consegue mudar a sua realidade porque não está aceitando o seu comportamento. É, até mesmo vi exemplos, por exemplo, cantores, né? Ao cantar, a Não gagueira tem a gagueira. cessa. E já vi gente interpretando também. Ao interpretar, cessa. Aí daqui a pouco volta, né? E aí, eu gostaria que você falasse um pouco como é que o corpo das pessoas guarda e também exprime, ou então reflete as emoções, né? Nós temos memórias. As nossas memórias, que fica num conjuntinho aqui em cima da nossa cabeça, quando a gente vai pensar em alguma coisa, lembrar de alguma coisa, né, a gente dá aquela olhadinha para cima, né, quando a gente vai fazer a lembrança, né, fica aqui as memórias. E essas memórias, elas não são nítidas o tempo todo. Elas são construções nossas, sobre a realidade, tá. A memória, ela não é real. A memória sempre, 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 sempre ela é uma fantasia. É uma fantasia que sempre teve o seu ponto de vista sobre as coisas, né. E o nosso corpo, ele sente qualquer emoção, sentimento, tudo isso são hormônios, causados por aquilo que a gente enxerga, versus a forma que a gente programou de ver as coisas. A atitude que nós fazemos a partir daí, traz os resultados da vida. Então, programei na minha memória que o famoso. O público é mais masculino ou feminino? Aqui é mais feminino. Aqui é mais feminino? Então, o famoso. Menina, fecha as pernas! Menina, senta direito! Né? Coisas femininas. Para homem. Homem não chora. Ô, moleque, homem não chora. Seja firme. A gente vai programando algumas memórias em nós, onde nós vamos falando: puxa, o que eu sinto?
que era aquela vontade de sentar com a perna aqui em cima, sentar com as pernas abertas para refrescar as coisas aqui, é errado. Então, o que eu sinto é errado. Como que eu sinto é errado, eu incubo aquilo. Vai pro primeiro namoradinho, o primeiro namoradinho não dá certo, não sei por quê, não sei por quê, a gente exagera. Nós, homem, é ótimo para isso, né? Na primeira namorada a gente exagera, que a gente leva 357 mil bobões para ela, a gente sufoca a pessoa, e aí a gente fala assim, menos. Peraí, tem que ser mais macho aqui. E a gente vai se afastando, afastando, até o momento que a gente fica frio. A gente vai aprendendo a ser frio. A gente vai incubando as nossas emoções a um ponto que às vezes a gente não tem acesso. E quando nós olhamos, o nosso corpo quer nos defender da gente, dando uma reação onde a gente não enxerga aquilo em nós. O fazer artístico ajuda a gente a encontrar todos esses pontos e a olhar com carinho esses pontos, tá? E uma bela de uma terapia também, ok? Dançar com Samuel, fazer uma meditação com Samuel é entrar em contato com essas coisas mais profundas e deixar vomitar isso, deixar entrar num lugar onde a gente vai poder se olhar para si, né, de um jeito legal. E essas emoções, elas ficam às vezes guardadas. E a gente acha realmente que a gente não está sentindo. A gente acha realmente que a gente não está naquele ponto de gostar daquilo, de amar, de ver beleza nas coisas. E aí falando ainda de tem personagens e dia a dia, tá? Uhum. Num personagem ele vai vestir um figurino, tal, e no dia a dia as pessoas também usam Veste um figurino, e eu roupas. acho muito importante isso. Você acha que a roupa, ela muda a frequência espiritual da pessoa? Certeza. A mulherada aí vai todo mundo comentar aqui nesse vídeo. Põe um salto, você já é outra. Você vestiu o salto, você é outra já. Você já fica com uma outra energia. Vai para uma festa, botou aquele vestido que tá te incomodando, que tá apertado aqui, tá apertado ali, mas você se sentiu gostosa naquele vestido, já mudou todo o aspecto. Botou o salto, foi para a festa. Ótimo. No meio da festa, vestiu o chinelinho, já é outra. Para os homens. Para os homens, uma coisa que a gente está abandonando, e que em alguns ambientes eu vejo como um símbolo muito forte, é um símbolo fálico, mas é um símbolo muito forte, que é a gravata. O homem veste a gravata, ele se tranca para daqui para fora eu ser útil. Ele esconde o corpo dele com o paletó e a gravata até o último momento. Então ali não é um homem, ali não é uma pessoa, é uma função que ele está fazendo. Pode observar. Botou o terno, tá com os dois botões aqui da camisa aberto? É homem, tá relaxado, é gente. Vestiu a gravata, muda o comportamento. E é muito importante, sim, a gente se vestir, a gente colocar este ritual de vestir para fazer as suas funções, tá? Então, sim, o mestre precisa sim estar com a roupa dele. Com a roupa dele. Não pode significar que a roupa dele seja uma camisetinha. Pode. Mas os uniformes é importante. Quando vai namorar ou brincar, você precisa se vestir assim adequadamente. Isso te ajuda a entrar na persona correta, na personalidade correta daquela situação. Em tempos de redes sociais, até mesmo a pessoa que se produz aí, faz tudo, pode virar alvo de julgamentos, Sim, alvo de inveja e alvo de sabotagem e ataques, né, sim. energéticos. Como se proteger disso hoje em dia, sendo que nós somos muito mais expostos do que anos atrás, né? Eu falo eu adoro que eu nem ligo para os haters, tá? E eu tenho bastante. Tomara que eles venham aqui
nesse programa aqui, que dá um engajamento doido, viu? Adoro os haters, amo os haters, tá? Obrigado por vocês me seguirem e falar bastante em tudo quanto é coisinha que eu faço, que isso engaja pra dedéu. Primeiro, hoje todo mundo está protegido atrás de uma tela. É uma questão de quem não está bem resolvido, gosta e quer machucar o outro. Quando existe o hater, que é legal, tá, gente? Existem as pessoas que não concordam e são legais com aquilo, né? Puxa, eu não vejo assim, eu vejo de outra forma. Isso não é hater. Mas a pessoa que provoca a ofensa, que provoca o machucar do outro, essa pessoa, ela tem uma dor dentro dela que ela está querendo expressar. E ela vai atacar exatamente aonde a dor dela está. Então ela vê lá a blogueira que faz transição bonita de maquiagens e tal, a pessoa vai atacar aquele ser porque ela tem aquela vontade, ou de ter aquela estética, ou de conseguir fazer aquele tipo de maquiagem, ou de ter aquela coisa. Vai atacar o biólogo que está falando de tal coisa. Por quê? Porque aquela pessoa talvez queria ter aquele tipo de adentramento ou de consciência daquela coisa. Todo ataque significa uma dor interna. Todo mundo que está atacando o próximo é uma dor interna do atacante. E é muito interessante que, de 10 pessoas que elogiaram, quem se sente hateado só presta atenção em uma resposta. Você presta tanta atenção naquela uma resposta que te limita no dia seguinte de fazer a sua arte, de estar lá na rede social. Você se preocupa tanto, mas tanto, mas tanto com aquele um hater, dentro de 10 que te elogiaram. E o silêncio, você considera que o silêncio pode ser um fator Depende da cabeça de quem recebe, sim. de proteção energética? Porque às vezes o hater, ele tá ali para que você responda a ele. Sim, ele está querendo provocar a dor em você. Então, se ele conseguiu te fazer responder, ele já saiu na vitória. E aí o seu silêncio também te protege de se envolver muitas vezes numa situação que poderia ficar uma semana a discussão ali, né? É exatamente isso. De 10 que gostaram. É que quem gosta, muitas vezes, não vai falar. Ou não vai comentar tão bonitinho. Mas de 10 que gostaram, você vai dar atenção para quem? Tudo que a gente der atenção na vida, cresce. Tudo aquilo que a gente não dá atenção na vida, mingua. Emocionalmente, mingua. Tem coisas que a gente tira tanto a emoção que a gente nem sente nada. Com aquelas coisas. Tem gente que tirou a emoção não se importou com aquela coisa e tira a emoção dali. Então, a melhor forma mesmo é não ligar. E se ligar, posso falar uma coisa que eu acho que vai ajudar muito a gente? A gente tem muito medo do nosso humor. O humor é a forma mais gostosa da gente analisar qualquer coisa nessa vida e qualquer perigo nessa vida. O humor ajuda muito a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós temos os nossos primos mais próximos, os chimpanzés, onde eles também riem. A risada deles tem o significado de eu mostro as minhas armas, você mostra as suas armas. E nós nos conectamos a duas pessoas armadas juntas. Um humor legal disso é o humor de jargão, onde você já sabe que aquele jargão vai acontecer ali. Então você se sente participante junto com o Zorra Total, junto com a Praça é Nossa, né? Junto com aquilo, você se sente participante, você se sente inserido. Então eu dou risada, aquela pessoa dá risada, nós dois mostramos as nossas armas e nós somos parceiros juntos para continuar nesse lugar. Então esse lugar é seguro, estamos todos juntos. Ou
para colocar alguém como perigo. Você é um perigo para a sociedade. Você é uma coisa perigosa para a sociedade. Então, os chimpanzés riem para aquele que é fraco, aquele que é desastrado, aquele que é bobo, para tirar, arrancar ele de uma sociedade. E nós, humanos, fazemos a mesma coisa. Quando a gente vê lá, puxa, eu acho que hoje em dia falar de Chaves é meio estranho, né? Mas é um Ah, clássico. nunca é estranho. Não? Será que todo mundo conhece? Mas o Chaves, a Atemporal. gente ri, né? A gente ri daquele acidente do Chaves batendo no senhor Barriga, por quê? Porque aquilo é um risco social. E a gente quer tirar o risco social. Então, a melhor forma da gente se defender de muitas provocações da vida ou daquilo que nos machuca é tentar fazer com que aquele drama, aquela tragédia, seja de alguma forma inflacionada, crescida, até essa tragédia passar a virar humor. E aí você consegue colocar aquilo no ponto certo. Tirar sarro é a melhor forma de qualquer coisa que esteja te atacando da vida, não te machucar. Não precisa tirar sarro na cara da pessoa, não precisa, né, ir, mas tira aquele sarro interno, tira aquele emocional interno, exagera a situação para você ver o que é que está acontecendo. E lembrando, todo ataque, principalmente o cibernético, que a pessoa está protegida atrás da tela, se vocês também estão atacando alguém, né, quem está assistindo está atacando alguém, tá? Fica com raiva que tem que falar um textão gigante para aquela pessoa, observa qual é o emocional dentro de você que está atacado, que você quer jogar no outro. Você já quer jogar essa meleca na cara do outro. Por que isso? Por que você tem tanta meleca aí para arremessar no outro? Essa autoanálise também vale muito a pena, que a gente descobre muita coisa sobre a gente. Eu acho que é muito interessante quando uma pessoa consegue ter humor com ela mesma, né? Com as coisas que aconteceram com ela e que às vezes poderiam ser revertidas num drama, né? E a pessoa tira sarro de si, de uma coisa que gerou até dor. E ela consegue reverter isso para outros rirem. Inteligência emocional. Inteligência emocional perfeita. A risada é uma das coisas mais sagradas que existe para o humano. Eu vejo a risada tão poderosa quanto o choro. O chorar, mesmo que for uma lágrima, mesmo que for só fazer esse contato de sim, eu tô triste, ou sim, eu tô muito feliz, e deixar essa reação biológica acontecer, é igual do riso. É muito importante. A única coisa do riso que é legal da gente falar, não é porque você é um bom piadista que você está bem emocionalmente, tá? Muitas das pessoas, muitos dos grandes humoristas são pessoas destruídas emocionalmente, que fazem uma máscara com a graça para poder enfrentar a vida. Né? Então é uma ferramenta que, usada de acordo com a realidade, ela vai muito bem. Se você se esconder atrás da máscara do piadista, tá? Às vezes é uma fuga de você se mostrar de verdade, tá? E você rir de si mesmo é para tudo que você quiser. Ou se sentir mais em casa, se sentir acolhido, ou se sentir com os seus, ou quero expulsar isso da minha vida, quero expulsar isso da sociedade. O riso, o humor, ele é poderosíssimo. E até você falou dos mostrar os dentes, né? Os cães, eles mostram os dentes para mostrar que aquilo é a arma deles, como você falou, né? Mas você já viu que tem cachorro que quando tá feliz também mostra os dentes? Mostra, É mostra. um sorriso, né? É raro acontecer, mas alguns. Provavelmente pets, eu não a Larissa Nanda, maravilhosa, que trabalha lá no Alma Dalma também, ela é voltada bastante aos pets, né, veterinária, e agora está fazendo um trabalho maravilhoso de reiki para pets, né, de curas para pets, né, dessa nossa forma holística, né. Ela já veio aqui? A Não. Larissa? Não, o Otávio Leal? Otávio Leal já. Eles têm um trabalho muito bonito com pets. Eu acredito que, nesse caso do pet sorrir, ele está imitando também o humano, né? Como o gato doméstico mia.
Ele só mia para o humano. É uma tentativa do gato tentar mimicar a forma do humano falar, né? Então, esse comportamento pode ser mimicado, mas se for mimicado, mesmo que for uma imitação do humano, é uma forma de comunicação. E é uma forma de comunicação muito interessante. Talvez não seja natural daquela espécie, só que é uma espécie que aprendeu a se comunicar com a gente. E os animais sabem se comunicar com a gente. É muito interessante. A gente acha que eles não falam. Não, principalmente esse lance do gato, né? O gato ele mia e aponta para onde ele quer, né? O cachorro ainda ele vem, tem os trejeitos, mas o gato ele mia e aponta para onde ele quer, te leva, né? Onde ele quer. E é muito engraçado, né? Porque se o gato miar, ele quer alguma coisa. Eu adoro animais, amo animais dos outros. Porque eu já tive muito e eu não tenho muito emocional para ver eles ficarem velhinhos. Mas é incrível a conexão que quando a gente tem com bichinhos e eles é absolutamente simples. E a comunicação parece até telepática. Sim. Teve um dia que eu tava tentando entrar em casa e a chave não tava virando, né? E aí eu fui na garagem e tal, não sei o quê. A minha esposa acordou, a gata começou a miar, do nada. E eu tentando lá, não sei o que, ligar, e a gata começou a miar pra informar. E gato não faz isso, né? Cachorro late, né? Quando escuta um barulho, mas Uhum, gato não, né? Resolvam, né? uhum. Ela foi lá e começou a miar. Daí ela acordou, falei, olha, me ajudou, Ela te ajudou. me Ela ajudou. fez o social dela, né? Por falar em artes e animais, lá no Almadá, um espaço de artes e atitudes, que é a minha escola, tem uns gatinhos das vizinhança, tudo tem gato. Eles gostam de ficar entrando lá. E agora, né, no comecinho desse ano ou no final do ano passado, não vou lembrar a data direitinho, mas essa gata costuma ir lá, faz uma visita, cumprimenta todo mundo e vai embora, que eu não gosto de que ela fique, porque tem gente que tem alergia, né? Tem gente que, né, pode não gostar, lá é um espaço público, né? E numa apresentação, num momento onde os personagens estavam procurando fantasmas com a luz toda branca, o gato acompanha os atores em cena, parecendo que estava atuando e procurando fantasmas em cena. E é muito interessante que o gato subiu em cena naquela cena, ele já conhecia o elenco, já conhecia o espetáculo, que ele sempre está ali. Ele subiu em cena, pareceu consciente que naquele momento ele poderia. E o momento que ele não poderia estar ali, ele veio, fica um tempinho na beiradinha do palco e já se achou o seu rumo. Ele ia ensaiar com eles lá. Eu queria. Não, ele foi para apresentação. Tinha Tá, mas como 200 ele pessoas. conhecia o pessoal, né? Tinha 200 pessoas assistindo. Todo mundo achou uma gracinha. Eu saí correndo lá. Eu fico nas técnicas, né? Na hora que tem espetáculos ou coisas assim. Eu saí correndo de lá. Vou pegar esse gato. Eu vou pegar esse gato. Ai, meu Deus do céu. E eu fiquei lá esperando assim do ladinho. Que nada. Ele saiu na hora certa. Eu falei: ah, você é boa. Improviso, né? É a Tchancha. A Tchancha. Tchancha, você é boa. E ainda falando sobre corpo, sobre consciência corporal, quais são os principais sinais que alguma pessoa vai entrar em colapso energético? Eu vejo muito pela dor. Se a pessoa tiver com dor, o colapso vai chegar. A outra questão é a apatia. Não sentir nada. Uma proteção do nosso corpo é o desmaio quando a coisa está maior do que a gente pode suportar. E muitas pessoas têm um desmaio mental ou emocional, onde nada tem significado mais, nada mais tem importância. Quando as coisas importantes da vida começam a não te provocar mais, busque ajuda imediatamente. Quando o físico você não estiver sentindo mais, lógico que a gente está sentindo o corpo, mas não existe emoções aqui.
busque ajuda imediatamente. Com quem você conseguir buscar ajuda. Às vezes não, de primeira a gente não acha o nosso melhor tratamento ou profissional que vai nos atender melhor, mas busque ajuda imediatamente quando começar a ficar apático. Com dor, a dor é um dos nossos maiores aliados, né? Que a dor fala que alguma coisa está errada. Mas quando há ausência de dor por muito tempo e a pessoa não busca ajuda, vai colapsar. É. E a teu trabalho ele vem muito em cima disso, né, dentro de um contexto também espiritual, né. E o que acontece espiritualmente quando se cria uma obra, uma arte? Todos, o fazer, todo fazer, tá? Já sempre está acompanhado de espíritos, né? A gente até vê os mais antigos falando, quando você vai para um bar beber, os espíritos bebem e fumam com você. É verdade. É uma verdade. Quando você está lá rezando, os anjos descem, né? E te apoiam naquela reza. Quando você está manifestando vão bater o pé no chão, né? As entidades da natureza vêm com você. Isso é uma verdade. Quando a gente está fazendo arte, os artistas estão com você. Não existe Karate Kid 4. Não existe mestre que não dance. Não existe um bom mestre espiritual que não dance. Karate Kid 4. Quem quiser, procura aí na internet, que é uma frase muito linda e é uma verdade. E os nossos mestres espirituais todos dançam. Todos os nossos mestres espirituais, todas as nossas companhias espirituais do bem, todos os nossos guias, mentores, eles dançam, cada um do seu jeito, obviamente, que você não vai colocar um anjo para dançar funk, né? Mas todos eles têm a sua manifestação artística. Todos. E a manifestação artística faz, sim, um auxílio de você entrar em sintonia com seus mestres ou com outros mestres, né, como nas pinturas mediúnicas e como, né, e essa é a acoplação de energias. E você acha que parte da humanidade está anestesiada espiritualmente? Eu tô vendo muito pelo contrário, viu? Eu tô vendo um despertar espiritual muito legal. Hoje a gente tem acesso para todo mundo. Antigamente que não, né? Você ia para a igreja e lá você ficava anestesiado da igreja dos seus pais. Né? A igreja que seus pais te levavam era a igreja que você podia frequentar. Hoje eu vejo muita gente se descobrindo até ateia, né? Até gente ateu se descobrindo ateu. E que gente que frequentou tudo quanto é canto, mas se descobriu espiritualmente, se descobriu, se encaixou nesse espaço de ser ateu. Eu acho que hoje a gente está com uma liberdade muito interessante. E esse aparelhinho, né, aqui, ajuda a gente a se conectar até a distância com muitas verdades que chegam para a gente. Eu vejo as pessoas hoje muito mais entregues do que antigamente. O que eu não gosto. E o que eu vejo que é muito perigoso. Não é mais um domingo por mês que você vai na igreja. É o tempo todo tocando a música, acendendo o seu incenso, bitolando no processo espiritual e religioso. E não importa de qual lado, tá? Não importa a religião ou a manifestação espiritual. É doentio também. O bitolar para esse lado, o fanatizar é perigosíssimo. E o que eu vejo hoje não são pessoas anestesiadas. São pessoas que violentam outras pessoas por causa de espiritualidades diferentes, de formas de ver o mundo diferentes. Que essa agressão sempre existiu, tá, gente? Essa agressão não é novidade, mas que está voltando com uma força absurda. O respeito não vai existir quando a sua cabeça está monopolizada por um sentido de vida.
Entre nós mesmos, a nossa, essa fase passou, né? Esse modismo passou, mas há 10 anos atrás, gente, era um querendo, há 20 anos atrás era um terror, que era um querendo ser melhor que o outro, e cada um se enfiando no seu buraquinho, fazendo o seu processo quase que escondido um do outro, porque era uma luta terrível. Esse anestesiar eu vejo desse excesso de espiritualidade e não contra. É, e essa disputa, né, de quem é melhor, quem faz não sei o quê, quem faz não sei o que lá, em todas as vertentes, não tô dizendo só numa vertente Não, já específica, vi tá? evangélico brigando com evangélico. Né. Eu já vi a espírita, eles são, né, eles são fofinhos brigando com espíritas. Eu já vi todo mundo brigando com todo mundo. Espíritas são fofinhos, foi ótimo. Tipo, eu Não, sou mais espírita que você. sou mais espírita que você. Não, porque e tem umas brigas doidas. Ah, tem. Umbanda mesmo tem demais. Religiões ritualísticas tem demais. Sim, sim, A gente não tira nenhuma desse bolo, né? nenhuma. Mas por falar nessa unificação, em trazer todo mundo aí para algo agregador, né? Eu gostaria que você falasse com mais propriedade como funciona o teu trabalho, né? Tá. As caixas que estão à disposição e como as pessoas também conseguem fazer parte disso. Ok, ok. Eu trabalho lá no Alma Dalma, Espaço de Artes e Atitudes. Artes e Atitudes. Esse foi o nome escolhido, alma, uma essência. A alma da alma, procurar essa essência dentro de mim e também estar conectado nessa alma maior, através das artes, para levar você a ter atitudes para a vida. No Alma da Alma você encontra diversos cursos voltados ao autoconhecimento. Todos os nossos cursos são voltados a você e não a aprender alguma coisa para aplicar lá fora. Então, nós temos biofluxo, que é uma atividade onde a gente vai fazer uma meditação ativa, despertar um ponto humano. Então, a gente vai despertar uma qualidade humana. E você vai conversar com você através da dança. Então, com músicas de todos os gêneros, tá? Lá toca. Só algumas coisinhas não tem tocado mais, mas dependendo da turma, toca o gosto da turma, então muito anos 80, muita música dançante, muita, coisas pops, né. Agora tá uma moda de Anitta, que eu tô tocando uma Anitta adoidado no lá, até as clássicas, tá, músicas clássicas e músicas orquestradas. Então você vai conversar com um aspecto seu, através da dança. Então, um dia você vai estar com o seu corpo se expressando bem leve e entender que aquele aspecto está falando com você bem leve. Temos também o oficina de dança, que é o balé clássico, para aprender a utilizar as suas forças internas. O balé ajuda a gente a se posturar. O balé ajuda a gente a compreender o levar da nossa força pelo nosso corpo. E quando a gente desperta o poder de cura? A gente sabe levar, então, o poder de cura pelo nosso corpo quando a gente desperta uma dor, uma raiva, a gente desperta. Tem o Dance Dance, que é a mesma atividade através do jazz. E tem o meu carro-chefe, que é o Teatro da Alma. No curso Teatro da Alma, são alguns meses de curso, onde você vai entrar em contato com as suas personalidades, vai aprender o fazer teatral, vai aprender a mentir para, né, no palco, a assumir esta persona. E deixa eu entender, quem sou eu? Quem é personagem? O que era que a minha mãe queria que eu fosse? E o que eu sou? O que a vida provocou que eu fosse? E o que eu sou? E nessa brincar de fazer de conta, nessa mentira, nós vamos descobrindo a nossa verdade. Assumindo
muitos papéis, é divertido em certo ponto, é gostoso em certo ponto, principalmente quem está em turmas. E o mais legal, ninguém precisa saber do seu processo. Só você que vai descobrir o teu processo sempre, só você que está dentro de você sabendo que aquilo é persona ou aquilo é você. Então o vizinho não precisa saber do seu processo. O colega não precisa, é só você com você. Talvez eu saque o seu processo, que eu estou lá dando a atividade, ou os professores que dão essa atividade, saquem que você está com aquele processo. Mas demais, não. Ajuda também a gente se comunicar. É muito bom para quem é vendedor, para quem precisa dessa questão de comunicação, para quem precisa se posicionar na vida. É muito legal todas as atividades. Temos curso também de desenvolvimento mediúnico, mas aí sai das artes, tá? É o desenvolvimento mediúnico sem cunho religioso. E com outros professores nós temos outras atividades lá, como a imersão em benzimento, reiki, reiki para pets, massagem tântrica. Em breve vamos também ter outras formas de massagem. A gente tem várias atividades. O melhor hoje em dia é o arroba, né? Arroba Espaço Alma Dalma. E o nosso site www.almadalma.com.br. Se quiser entrar em contato direto, que fica mais fácil, nosso telefone é o 011, nosso WhatsApp é o 011 964 202000. Vem dançar comigo, vem fazer uma aula experimental, vem brincar. Nessa brincadeira, vai que você descobre uma forma de você entrar em contato com você. Vai que você descobre uma terapia que encaixa para você. Muito bom, vou deixar pessoal na descrição aqui então essas informações que o nosso querido convidado Vinícius Rastrello colocou. Entre em contato, vai dar uma olhada lá no Instagram dele, dá uma olhada no site dele. Tem canal no YouTube também? Tem Spaco Alma Dalma também. Dá uma olhada no geral aí e vá lá fazer uma aula, vá lá participar, né? É Porque do ladinho do metrô, é fácil de chegar, é a 200 metros do metrô. então não tem desculpa, vai fazer uma aula experimental lá e conhecer o trabalho do nosso convidado. Gratidão imensa pela sua participação, pela sua disposição, pela energia positiva e por essa amplitude de assuntos que a gente pôde falar hoje, viu? Farrell, para mim é uma honra estar aqui. E no dia que você me convidou para. Eu já fiz o circuito de podcasts, né? Já fiz isso. E no dia que você me convidou, eu estava colocando para mim de mudar, de trazer de volta a arte para minha vida. E eu falei, eu vou aproveitar esse caminho e vou colocar mais arte daqui para frente. E você confirmou esse ponto a partir do momento que você me naquele instante do convite. Que maravilha, espiritualidade agindo para poder passar uma boa mensagem, né? Fico muito feliz que isso tenha acontecido. Você me falou só agora, então para mim é uma grata surpresa. Gratidão imensa, viu, meu irmão? Gratidão mesmo. As portas estão abertas para novas possibilidades. E você que está aí, like, inscrição, comentários positivos, tá? Comentários agregadores ou não, né? Como ele disse, ele vai estar aqui sempre observando. Eu vou convidar o nosso querido amigo. Eu vou acompanhar comentário por comentário aqui. E conheçam o trabalho dele, porque vale muito a pena. Tem uma energia muito bacana e pode contribuir muito com a tua trajetória. Um grande abraço e eu te vejo aqui no nosso próximo podcast. Até lá!